vai ler um versículo só, que está localizado lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios 6, 12. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, começou um versículo, vou pedir para você ler ele junto comigo. A gente vai ler ele todos juntos. Vamos ler? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Vamos ler de novo. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra fala sobre liberdade num sentido tão profundo que é difícil da gente imaginar. É difícil da gente imaginar o que significam todas as tuas promessas de libertação, de vida num espaço amplo, como diz a tua palavra. Senhor Jesus, nós pedimos que o teu Espírito possa nos levar, a muitos de nós aqui nessa noite, através da tua palavra, a termos uma intuição, uma imaginação, a termos uma imagem do que pode ser a nossa vida de liberdade na tua presença, o que pode ser, Senhor Jesus, a nossa vida de escolhas, a nossa rotina diária, o nosso dia a dia, quando nós estamos vivendo verdadeiramente a liberdade cristã, não uma versão barata dessa liberdade cristã, não uma versão, Senhor Jesus, equivocada dessa liberdade cristã, mas a tua liberdade que nos foi dada na cruz do Calvário. Nós oramos assim, pedindo que o Senhor nos ilumine a alma, os olhos da alma nessa hora. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Com certeza, quando a gente pisa na Epístola de Paulo aos Coríntios, a gente está num tecido de texto que tem muito a significado para o coração do apóstolo Paulo, porque se algumas epístolas Paulo escreveu para igrejas que ele não conhecia, nem conhecia pessoalmente, como aos Romanos, por exemplo, quando ele escreve a epístola aos Romanos, ele nem conhece aquela galera, ele anseia conhecê-los. A igreja de Corinto é bem diferente, porque essa é uma igreja que de fato foi plantada pelo apóstolo Paulo. Mas a cidade de Corinto, ela não era o lugar mais tranquilo do mundo para se viver e nem para ser cristão. Por quê? Porque a cidade de Corinto era uma cidade portuária que dava acesso ao mar Egeu e o mar Jônico. Então ela tinha uma posição estratégica em termos comerciais, mas também sofria com isso. Ao mesmo tempo que a cidade era muito beneficiada pelo trânsito incessante de marinheiros que passavam, que iam e que vinham, a cidade também sofria porque, de alguma maneira, a promiscuidade dos marinheiros entrou no sistema cultural da cidade. Então Corinto era conhecida como a cidade mais promíscua da antiguidade, em que o sexo era banalizado, era praticamente... Para vocês terem uma ideia, existia um verbo antigo que é korintiazonomai, que é agir como um cidadão de Corinto, ou seja, agir de forma imoral. A cidade tinha um nome construído em torno da imoralidade sexual, e não é de se espantar que quando Paulo escreve para a igreja em Corinto, ele trate de algumas questões, mas ele gasta bastante tempo falando sobre sexualidade na sua epístola, e em algum momento ele exorta o caso, um escândalo dentro da comunidade, em que alguém de dentro da comunidade estava dormindo com a esposa do pai, a sua madrasta.
ele fala assim, cara, como é que vocês podem tratar isso com naturalidade? Isso fora da igreja seria motivo de escândalo, muito mais dentro da igreja. É engraçado que a comunidade de Corinto era uma comunidade que não só tinha esses problemas, os pecados, eles entravam sorrateiramente dentro da igreja, mas ela também era uma igreja muito vaidosa, uma igreja que tinha muitos dons espirituais, era uma igreja que se arrogava de ter dons espirituais, era uma igreja que estava constantemente polarizada em torno de grandes personalidades, né? Alguns são de Apolo, outros são de Paulo, havia uma discussão, havia partidos dentro da igreja. Mas Paulo enfoca um tema muito importante nos capítulos 5 e 6, e depois ele volta mais à frente a esse tema da liberdade cristã nos capítulos 8 e 9. Por quê? Havia uma galera dentro da igreja de Corinto que afirmava que se Cristo havia morrido pelos nossos pecados e havia nos feito livres, então nós podíamos viver de qualquer jeito. É engraçado que o discurso que Paulo tenta combater na epístola aos Coríntios, a gente não tem um discurso, né? A gente só tem a negativa desse discurso. A gente não tem exatamente o que eles diziam, a gente só tem a maneira como Paulo combateu esses equívocos. Mas esse refrão que nós lemos aqui, tudo me é lícito, eu posso tudo, provavelmente é uma frase que Paulo está tirando da boca desses opositores. Eles diziam assim, não, Cristo já morreu pelos meus pecados, então eu posso fazer tudo, inclusive muitos pecados. Eu posso viver de qualquer maneira, não importa. Eu posso ir para os templos pagãos, onde o sexo é oferecido como um ato de culto, e posso ter uma vida promíscua lá. Eu posso ir comer carne sacrificada, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso tudo, porque Cristo morreu por mim. E isso me faz livre, livre para fazer o que eu quiser. É dentro dessa mentalidade que Paulo, inicia esse diálogo com esses cristãos, citando a própria fala deles, dizendo assim, tudo me é permitido. E ele fala assim, em primeiro lugar, mas nem tudo me convém. E depois ele repete esse refrão, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Um comentarista bíblico, Harold Nair, nos diz que, sem dúvida, havia cristãos em Corinto que estavam entendendo a questão da liberdade cristã de uma maneira equivocada, e eles estavam dizendo que a liberdade cristã permitia que eles fizessem aquilo que bem quisessem. Quando o grande teólogo presbiteriano Charles Hodge comenta esse texto, ele diz assim, com certeza nós estamos diante de um equívoco de entendimento do que é a liberdade cristã. Uma liberdade cristã irrestrita. Ou seja, uma vez que eu sou crente, eu fui liberto para fazer o que eu quiser. Então Paulo encerra, ele inicia o versículo falando sobre aquelas coisas que não nos convêm, mas ele encerra o seu raciocínio falando sobre coisas que podem nos dominar. O que Paulo trabalha aqui nesse versículo? Ele trabalha a ideia de que quando nós usamos a nossa liberdade cristã de maneira equivocada, nós nos colocamos de novo debaixo do jugo de escravidão do qual Cristo nos tirou. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Ou seja, Cristo de fato quebrou o poder do pecado sobre nós. Antes da nossa regeneração espiritual, como dizia Agostinho, nós estávamos numa situação de não posso não pecar. É assim que Agostinho definiu o domínio do pecado sobre nós. O que quer dizer? Quer dizer que quando nós tínhamos diante de nós uma escolha, pecar e não pecar, a nossa natureza pecaminosa sempre nos encaminhava para o pecado. Não posso não pecar, dizia Agostinho. Mas quando nós somos regenerados espiritualmente, nós passamos a ter poder espiritual para escolher não pecar. Mas quando nós usamos a nossa liberdade de maneira equivocada, nós nos colocamos sob o domínio do pecado de novo. Nós nos colocamos sob um jugo de escravidão. Nesse caso específico, Paulo está falando sobre sexualidade. Esse é o tema desse capítulo. Ele inicia falando sobre casamento, sobre diversas dúvidas dos cristãos, e ele fala assim, mas veja bem, quando nós não levamos a sexualidade a sério, e nós abordamos a sexualidade com um tipo de comportamento, com um tipo de atitude, tudo vale, tudo pode, tudo me é permitido, nós acabamos nos colocando de novo num quadro de escravidão espiritual, de escravidão sexual, do qual Cristo nos tirou quando nós fomos convertidos.
Ou seja, usar a liberdade de maneira equivocada nos leva a perder a própria liberdade. Quando nós usamos a liberdade cristã de maneira equivocada, nós perdemos a própria liberdade. Por quê? Porque todo aquele que peca é escravo do pecado, disse o Senhor Jesus. Todo aquele que se compromete com o pecado se torna escravo dele, é escravizado por ele, é feito servo dele. É engraçado que essa ideia de ser escravizado sempre assombrou o ser humano, mas só recentemente a gente foi surpreendido pela questão da escravidão da tecnologia. É um tema novo. O primeiro filme que explorou esse avanço da tecnologia foi Odisseia no Espaço, de 1968, de Stanley Kubrick. Não sei se vocês se lembram, né? Aquele filme em que o macaco começa quebrando ossos assim. E ele traz à baila nesse filme uma inteligência artificial, o HAL 9000, que basicamente acabou se tornando meio que o protagonista do filme. E trouxe uma questão à tona que é: até quando a nossa tecnologia vai evoluir? Até que ponto? Até que momento? Até o momento de nos dominar? Até o momento de haver uma guerra entre seres humanos e robôs? É engraçado que desde a década de 80, quando Blade Runner, que foi reeditado agora, com Ryan Gosling, não sei se todo mundo acompanhou esse novo filme, O primeiro foi com o Indiana Jones, quer dizer, com o Harrison Ford, É aquele filme em que ele é um caçador de androides, na década de 80. Esse filme foi o primeiro de uma série de filmes em que o ser humano e máquinas competiam. Ou competiam pelos mesmos espaços, ou competiam entre si. Por exemplo, Eu, Robô, Inteligência Artificial, Ex Machina, Matrix, e até aquela animação infantil, o Wall-E está dentro desse contexto. Uma luta entre seres humanos e máquinas. Mas não dá para negar que Exterminador do Futuro 1, em 1984, ano do meu nascimento, e o segundo momento, em 1991, realmente foi um marco da história do cinema. Eu me lembro que eu era muito criança, em 91, e a gente tinha uma televisão, aquelas uma de tubão antiga, e um videocassete que na época era uma coisa surreal, ninguém tinha, mas um tio meu que morava em São Paulo tinha, e trouxe um videocassete, e trouxe a fita. E a gente assistiu, Exterminador do Futuro 2. Na verdade, a gente não tinha assistido um, então ficou todo mundo meio que, assim, no começo do filme, batendo cabeça. Ninguém sabia do que se tratava, Mas eu me lembro das primeiras impressões, cara, das cenas em que as máquinas e os seres humanos iam para o campo de batalha. E na minha cabeça infantil, eu ficava pensando assim: caramba, velho, eu tenho que ficar de olho na minha torradeira. Porque um dia vai que alguma coisa acontece e tal, o refrigerador tenta me matar. Essa ideia de uma luta armada entre homens e robôs no futuro, ela nos assombra. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, Será que vai ser realmente assim? Será que uma maneira de nós sermos escravizados pela tecnologia vai ser com robôs e inteligências artificiais saindo contra a gente no campo de batalha? Ou será que isso não seria muito mais sutil, como percebeu o designer vienense Clemens Slinger? Alguém sabe o que é isso daí? Alguém quer chutar? Isso daí são simulacros de smartphone. Esse designer vienense, ele criou simulacros de smartphone para ajudar no tratamento de pessoas que estão se internando em clínicas ao longo do mundo, para desintoxicar da necessidade de checar o smartphone em prazos de 3 a 3 minutos. Os mais viciados chegam a ter crises de ansiedade com 5 minutos longe do seu smartphone. Isso parece muito louco, parece muito distante de nós, mas não está. Num artigo da New York Times, que eu até citei no boletim, essa pesquisadora, que é a chefe do Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas dos Estados Unidos, ela relatou que
eles tiveram, nos últimos 2 anos, o menor índice de uso de drogas entre adolescentes nos Estados Unidos dos últimos 40 anos. Esse dado é bizarro. Nunca em 40 anos houve uma queda tão acentuada do uso de drogas, principalmente as sintéticas, entre os adolescentes nos Estados Unidos. Só que não houveram novas campanhas. Então eles foram pesquisar de onde estava vindo isso. Se não estava vindo de um esforço nacional de combate às drogas, por que os adolescentes estavam usando menos drogas? E eles perceberam que justamente nos adolescentes que não estavam usando drogas, um novo vício tinha surgido. O vício em tecnologia na forma de smartphones e redes sociais. Alguns desses adolescentes chegavam a ficar em contato direto com o seu smartphone durante 8 horas diárias. Em uso de redes sociais durante 9 horas diárias. Uma coisa bizarra. Uma coisa simplesmente assim, isso parece uma profissão isso, você fica 8 horas ali grudado naquele negócio. É engraçado que não apenas isso, mas esse pesquisador norte-americano, Judson Breuer, que lançou um livro recente, há uns 2 anos atrás, chamado The Craving Mind, A Mente Desejosa, ele diz que nos seus últimos 20 anos, como especialista em vício, ele notou que nos últimos 5 anos, novos vícios surgiram, não por drogas, não por sexo, mas por drogas e sexo e jogos, todos agora combinados com tecnologia. É por isso que esses novos vícios, como são chamados assim, são não apenas jogos, mas jogos online. Não apenas sexo, mas sexo online. Não apenas, digamos assim, vícios em relacionamentos, mas vícios em relacionamentos online. Os dados são simplesmente desconcertantes. A Common Sense Media, por exemplo, disse que 41% dos entrevistados nos Estados Unidos disseram estar muito apegados aos seus smartphones. E cerca de 32% afirmaram estar apaixonados pelos seus tablets. 1 em cada 3 estavam apaixonados pelos seus tablets. É engraçado que a mesma pesquisa revelou que adolescentes entre 15 e 19 anos, eles gastam em média 3 horas por dia em redes sociais. E por quê? Por que as redes sociais viciam tanto? Por que os nossos smartphones têm esse efeito tão viciante? Vamos lá, vamos voltar naquele mesmo mecanismo que a gente já aprendeu na semana passada. Geralmente, os vícios eles contam com aquilo que os especialistas chamam de gatilho, ou seja, algum sinal que dispara um comportamento aprendido. Pode ser estresse, angústia, sofrimento, culpa, medo, solidão, ansiedade, vergonha e conflitos nas relações. No caso dos novos vícios, o comportamento que é aderido para haver digamos assim, um alívio desse sentimento de estresse, angústia ou vazio, é a interação com tecnologia e redes sociais. Postagem de foto, debate online, jogos, entretenimento, informação. E todos eles são fontes de dopamina. O que é a dopamina? Doutora Barbara Jennings, que é pesquisadora do Instituto Nacional Sandia Laboratórios, explica que a dopamina é uma substância que o nosso cérebro libera quando nós buscamos alguma coisa e a encontramos. E existem principalmente 3 coisas, 3 situações em que o nosso cérebro obtém doses de dopamina. Primeiro, quando nós buscamos intimidade social e nós temos um tempo de relacionamento qualitativo com alguém, aquele bem-estar que a gente sente quando a gente está com um amigo, quando a gente está à mesa, comendo uma comida gostosa, esse bem-estar é liberação de dopamina. O outro momento é quando nós comemos, quando nós sentimos uma saciedade da comida, o nosso cérebro também libera esse hormônio que dá uma saciedade, dá uma acalmada. E obviamente o terceiro ingrediente é o sexo. A dopamina também está relacionada à atividade sexual e ao prazer sexual. A gente não precisa nem conjecturar muito para descobrir que a dopamina é altamente viciante. Como funciona numa rede social? Quando você posta uma foto e alguém curte essa foto,
Você recebe sentimentos de valor pessoal e de pertença. Isso libera dopamina. Isso daí não sou eu que estou dizendo. Já tem laboratórios fazendo exames neurológicos em adolescentes, em crianças e adultos, para checar a atividade neurológica dessas pessoas enquanto elas manipulam os smartphones e entram na rede social. E eles chegaram à conclusão que o uso de redes sociais é viciante, mas é ainda mais viciante para os adolescentes. Ainda mais viciante para os adolescentes. Porque o cérebro do adolescente é especialmente reativo à dopamina. É especialmente, ele reage muito vorazmente à dopamina. Ou seja, quando nós damos um celular na mão de uma criança, nós podemos estar contribuindo para um desenvolvimento negativo na cognição e na rede neural dessa criança. Nós estamos podendo dar uma arma na mão dela. Por quê? Porque a interação com a tela do tablet, o toque e o aspecto responsivo desses aparelhos faz uma secretação contínua de dopamina. É engraçado que eu vi um vídeo de um cara que pegou um daqueles smartphones de mentira e ele fala assim: cara, a minha dependência do meu smartphone era tão surreal que antes de eu sair da cama de manhã, antes de escovar o dente, antes de tomar café, eu tinha que checar todas as minhas redes sociais. E eu descobri que esse é um indicador presente em várias pesquisas acadêmicas muito sérias para saber se nós somos viciados nas redes sociais. Ou seja, cerca de meia hora de contato com o smartphone e com redes sociais antes de começar a vida pode indicar um vício de moderado a acentuado. Muito sério isso, né? Muito sério isso. E ele dá um relato dizendo assim: quando eu sinto que meu celular não está perto de mim, eu começo a sentir um certo incômodo. Então eu tenho que pegar aquele pedaço de borracha e colocar dentro do bolso e sentir que meu celular está perto de mim. Pra vocês terem noção, a gente ficou muito escandalizado, né, quando a gente soube que alguns artistas de Hollywood estavam se internando em tempo integral em clínicas para tratamento de vício em sexo. Ou seja, o cara ficava lá como alguém que estava se recuperando de alcoolismo, mesmo, num sistema de imersão de 24 horas, por períodos de desintoxicação. Agora, pasme que essas mesmas clínicas já existem para viciados em tecnologia. As pessoas pagam para serem internadas num ambiente onde não existem telas como essa, não existe interatividade com a tecnologia, né, para que eles possam ir desintoxicando do vício em tecnologia. Como saber? Só lembrando que a gente sempre tem dito aqui que muitos vícios podem ter um fundo traumático. Não todos. Muitos vícios podem ter um fundo traumático. Nesse esquema, a gente volta à ideia do vício como uma prisão. Por quê? Porque o tempo e a energia gastos no vício de tecnologia e das redes sociais acabam levando o viciado a negligenciar as relações sociais, a própria saúde, as interações, o que o leva a uma solidão ainda maior, o que o leva a usar ainda mais as redes sociais como uma fonte de uma precária intimidade e proximidade, um senso de comunidade. É engraçado que algumas perguntas que são feitas é o seguinte, né, quando a gente trata de vício: quais são os vícios mais perigosos? Bom, a princípio os vícios mais perigosos são aqueles vícios que a gente não dá esse nome. Os vícios disfarçados na sociedade, os vícios disfarçados sob a justificação, os vícios que estão infiltrados na cultura e até dentro da igreja como comportamentos que são normais e são aceitáveis. Esses vícios são difíceis de tratar, porque antes eles têm que ser denunciados, né? Então, como saber se nós estamos flertando com o vício da tecnologia? Primeira coisa, né? A gente fica tanto tempo plugado, a gente fica tanto tempo online, que a primeira coisa que falta é tempo com Deus. A primeira pessoa de quem a gente tira tempo e a gente não envolve é o próprio Deus. Mas o trabalho e o estudo também são prejudicados. A convivência, o diálogo familiar, o diálogo com o cônjuge são prejudicados. Há uma perda de noção entre o público e o privado.
A pessoa já não entende que tem alguns momentos que são dela e da família, dela e de si mesma, ela sozinha. Essa linha entre o que é público, o que todos estão, e o que é privado, o que é íntimo, o que é só meu, essa linha é apagada. E isso é muito sério. Isso é muito sério porque às vezes isso destrói a vida de um casal. Por quê? Porque quando você traz as redes sociais para um momento particular e íntimo com o seu cônjuge, você está trazendo uma nuvem de pessoas para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, para dentro do seu relacionamento. E a gente não pode achar que isso não traz impacto nenhum. Isso traz muito impacto. Valorizar mais o virtual do que o real e a ansiedade de abstinência. Eu vou comentar o ponto 5 contando uma história rapidinho. É o seguinte: um dia, acho que foi no ano passado ou no outro, a minha esposa fez aniversário, né? E quando minha esposa faz aniversário, eu quero dar um presente a ela, quero levar ela para jantar, quero fazer um jantar para ela, quero fazer alguma coisa especial. Mas a gente posta muito pouco, eu posto muito pouco, ela também posta muito pouco, tal, não sei. E aí, cheguei na igreja, uma pessoa me perguntou assim: ô Jefferson, você está bem com a Isabela? Está tudo certo? Eu falei: está tudo bem, está tudo certo. Eu falei assim: não, porque eu não vi você dar parabéns a ela. Aí isso meio que, sabe quando você fica assim, a sua cabeça não meio que, eu não sabia do que a pessoa estava falando. Eu falei assim: é lógico que não, eu fiz um jantar para minha esposa, fechei a porta, você não estava lá, você não viu dar parabéns a ela. Aí eu falei assim: como assim? Não, porque eu não vi você dar parabéns a ela, tal, não sei o quê. Realmente não estava entendendo, não estava chegando no mesmo ponto que a pessoa. Eu falei assim: brother, não sei o que você está falando. Eu dei parabéns para ela, fica tranquilo, está tudo bem. Como assim? Falou: não, porque hoje no Facebook eu não vi. Aí eu falei assim: é porque eu não dei. Aí ele falou assim: mas por que você não deu? Queridos, porque assim, na minha cabeça nem passa, nem cogita a ideia de... Porque assim, cara, minha esposa sabe que eu amo. Minha esposa sabe que eu devo ter esquecido mesmo, né? Acho que devia ter ido lá no Facebook até, né? Para acalmar todo mundo e tal, né? Vocês saberem que está tudo bem lá em casa, tudo certo, está tudo bem lá. Mas não fui, nem pensei nisso, porque eu estava, sei lá, fazendo um jantar, alguma coisa que era só meu e dela. Só meu e dela. Só eu e ela. Porque quando a gente perde um pouco a noção do que é público e do que é privado, isso nos prejudica no curso do tempo. Eu sei que muitas vezes nós imaginamos uma guerra com pistolas e tal, mas eu pensei um pouco essa semana e eu acho que essa estátua que está em Santander, na cidade de Santander, na Espanha, dentro do conjunto do Palácio Madalena, essa que é conhecida como a Sereia Madalena, ilustra bem o que eu quero dizer aqui. As sereias, elas, na mitologia, matavam os marinheiros, mas não matavam guerreando contra eles. Elas ficavam no fundo do mar, cantavam e envolviam, seduziam os marinheiros com a sua beleza e com o seu canto. Eles, descontrolados de amor e de desejo, pulavam nas águas e eram mortos. Mas não mortos numa guerra de trocação de socos. Eram mortos porque eram atraídos para uma emboscada que eles não sabiam que era fatal. Meus irmãos, eu acredito que Arnold Schwarzenegger, vestido de máquina, já está entre nós. Mas não com uma escopeta na mão e nem vestindo uma jaqueta de motoqueiro. Ele está aqui no tablet que seduz a gente. Ele está na Netflix, que cativa muito, né? Cada época sai uma nova série. E quanto tempo a gente investe nisso? A grande questão é que muitas vezes nossa espiritualidade está seca, rasa, vazia, árida, mas a gente está conectado com as últimas novidades do mundo digital. A gente já sabe qual é o último meme que foi lançado na última meia hora. Isso é um perigo, isso é uma sedução. A gente tem que se aperceber disso em algum momento. A verdadeira liberdade em Cristo, como Paulo a define nesse texto, é uma liberdade que sabe que é engraçado que Paulo foi o cara que mais escreveu sobre liberdade cristã no Novo Testamento. E no entanto, ele se apresenta em todas as epístolas com um título: eu, escravo de Cristo, eu
Doulos, que é o escravo que lava o pé. Todas as vezes que ele se apresenta, ele fala: eu, Paulo, escravo de Cristo. E nesse texto nós temos um novo relance do que significa liberdade em Paulo. O que significa liberdade para Paulo? A verdadeira liberdade para Paulo não é ser livre para fazer o que eu quero, mas é ser livre para fazer aquilo que Jesus espera de mim. Liberdade para Paulo é ser livre para obedecer os comandos de Cristo com tranquilidade de consciência e de coração. Ou seja, a liberdade que o Espírito Santo nos deu foi uma liberdade para que a gente pudesse obedecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador. É uma liberdade para se submeter ao governo de Cristo na nossa vida. É lógico, irmãos, que eu não estou dizendo que entendi o sermão, o pastor quer que eu chegue hoje em casa e delete meu Facebook. Não é isso, não é disso que se trata. A pergunta é: você está se colocando debaixo de um mecanismo de escravização com relação às suas redes sociais? O quanto você é dependente delas? Essa é a pergunta. E não é uma pergunta de sim ou não. Eu não estou oferecendo aqui uma resposta fácil nem prática, mas eu estou oferecendo alguma condição para a gente fazer um autoexame e para a gente descobrir se eu estou tendo uma relação saudável com o meu celular, com o WhatsApp, com a televisão, o que quer que seja. Porque o critério é: tudo me é permitido, mas que nada me domine, que nada se ponha como um Senhor sobre mim, porque o meu único Senhor é Jesus Cristo, meu Redentor, que morreu por mim na cruz do Calvário. Eu quero finalizar tecendo algumas ideias de ordem prática, Em primeiro lugar, priorize o seu tempo com Deus. Priorize o seu tempo com Deus. A gente fala tanto que a gente não tem, de novo, um novo ano passou, eu não consegui manter uma constância na leitura da Bíblia, não consegui manter meu devocional diário em dia. Eu ouço isso tanto no gabinete, isso me entristece. Por quê? Porque eu nunca ouço ninguém falando assim: rapaz, estou tão sem tempo para entrar no meu Facebook. Rapaz, hoje eu não consegui entrar no meu WhatsApp nenhuma vez. Ninguém fala isso. Mas a gente sempre fala que não tem tempo para Deus. Queridos, isso tem que ser reavaliado. As primeiras coisas no primeiro lugar. Tempo com Deus primeiro. Tempo qualitativo com a família. Tempo qualitativo com a minha família. Esses dias a gente estava acompanhando uma série, a série House of Cards e tal, bem legal. Minha esposa estava gostando. Só que minha esposa virou e falou assim: cara, a gente tem que ficar um pouco tempo junto. Acho que a gente precisa deixar a série de lado um pouco e ficar um pouco mais junto. Então à noite vamos parar de assistir série. No sábado e domingo vamos ficar de boa aqui, vamos conversar um pouco, fazer alguma coisa para comer. E a gente fez isso e, cara, como foi bom, como foi positivo. E como eu fiquei agradecido a minha esposa por ter tido essa percepção de que a gente estava com uma rotina tão corrida que aqueles 50 minutos que a gente ficaria olhando para uma tela foram mais bem investidos quanto foram investidos na nossa relação. Mas a minha esposa teve que me dar esse alerta, porque na minha cabeça estava tudo certo. Sábado à noite era o tempo da gente ficar um pouco junto, assistir uma série junto, porque hoje em dia, se tem uma coisa que é uma traição ao cônjuge, é você assistir um capítulo na frente. Isso é um perigo. Isso dá uma briga danada, isso racha uma relação. Não pode. Você tem que ficar ali se corroendo, esperando para assistir junto. Eu quero dar destaque para duas coisas finais aqui. Distinguir entre o público e o íntimo. Queridos, olha só, intimidade é uma palavra que sugere exclusividade, sugere uma coisa que não é todo mundo que tem acesso. Se você pensar, ontem eu tive um encontro com um amigo íntimo, isso quer dizer que você tem uma prioridade para essa amizade e que tornou esse momento de certa forma exclusivo, só você e ele. Quando fala: nossa, eu tive um tempo com a minha esposa, quer dizer que esse tempo era da sua esposa, não era de mais ninguém, era só dela. Intimidade e exclusividade são duas coisas que estão conectadas. A gente tem que ter cuidado com a maneira como a gente mesmo se expõe nas redes sociais. A gente tem que ter um cuidado danado com isso. Tem muitos casais que, entre aspas, se permitem monitorar, porque em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer tipo de coisa mais íntima que seja, tem uma foto, tem um post, tem um negócio. Tudo bem, você gosta, você faz, maravilha, mas a gente tem que ter um pouco mais de atenção com isso. Por quê? Porque nós estamos chamando as pessoas para participar daquele momento.
no mínimo ele já não é mais exclusivo. No mínimo ele perde um pouco da noção de intimidade, tá? E a gente tem que repensar um pouco sobre isso. A gente tem que redefinir essas linhas entre o que é privado e o que é público na nossa vida. Esses dias alguém virou e falou assim, numa conversa assim de amigos, falou: rapaz, semana passada eu fui para tal lugar e tal pessoa, quando eu voltei, me perguntou assim: como é que foi lá em tal lugar? E aí eu levei 1 hora para me perceber, que eu fiquei pensando assim, como ela sabia, como ele sabia, como ele sabia. Eu levei 1 hora para perceber que ele sabia porque eu tinha postado. Ele sabia porque eu tinha postado. Queridos, a gente precisa ser a igreja que não se deixa prender por essas pequenas armadilhas. Nós cristãos precisamos estar na vanguarda da reflexão do nosso tempo, não na vanguarda que abraça tudo e normatiza tudo e diz que tudo está bem, na vanguarda que olha com um olhar crítico e sempre dizendo: o único Senhor da nossa vida é Jesus Cristo, e qualquer coisa que comprometa isso precisa ser repensado. E em último lugar, a questão do eu das redes sociais, que o Silas até já falou um pouco aqui, né? Queridos, olha só, nas redes sociais não tem espaço para o nosso verdadeiro eu. Fica tranquilo, não tem. Ninguém quer saber, cara, do nosso sofrimento, da nossa dor, do nosso lamento no Facebook. A gente tem que repensar esse lamento público no Facebook, que é feito para todo mundo, mas não é feito para ninguém. Por quê? Porque o eu das redes sociais é sempre o eu bem-sucedido, sorridente, que vai... Você já viu alguém falar assim, eu aqui, né, posta assim, viajando para São Gonçalo? Já viu isso na rede social? Viajando para Itaboraí no final de semana. Você já viu isso? Você acha que as pessoas não viajam para Itaboraí? Viajam, mas elas não querem postar, velho. É sério, não é? Assim, viajando para Maricá com a esposa e os filhos no carro animadão, assim, ó, foto, assim, ó. Ninguém faz isso, brother. A gente só quer mostrar a viagem bacana que a gente faz para um lugar caro, que os outros não vão. Ou seja, o eu das redes sociais, em certa forma, é uma mentira. O eu das redes sociais é uma mentira. O Jefferson nas redes sociais, ele está sempre de terno, ele sempre sorri, ele está sempre em lugares bacanas. Eu não coloco a minha cara amassada de segunda-feira nas redes sociais, mas eu não confundo as coisas. Eu não confundo o meu eu com o meu das redes sociais. Eu não confundo essas coisas. Eu sei quem eu sou. Eu tenho uma âncora dentro de mim. E nós não podemos perder a âncora dentro de nós. Não confunda o seu eu das redes sociais com quem você é de fato. Senão nós vamos perdendo um pouco o referencial de quem somos e como estamos. E isso é ruim. É ruim para nós. É ruim para as nossas relações. Por fim, eu quero dizer que há um texto em João 17, 20 e 23 que eu vou ler para você, que diz assim. É uma oração de Jesus. Minha oração não é apenas por eles, pelos apóstolos. Rogo também por todos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente os amaste. A gente vive num tempo muito solitário. Muito solitário. A verdade é essa. A nossa rotina é tão cruel e bizarra que a gente entra num ônibus empacotado de manhã com um monte de gente e a gente ali está sozinho. A gente vai para o trabalho com um monte de gente e lá a gente está sozinho também. A gente vai almoçar no refeitório da fábrica e lá tem um monte de gente e lá a gente está sozinho. A gente volta para casa com o corpo surrado, a mente gasta, o coração vazio, e a gente não tem energia sequer para falar assim: não, hoje eu vou tirar um tempo para ir na casa do meu amigo, da minha amiga, do meu compadre. A gente não consegue, porque a gente tem uma rotina tão maluca que a gente não consegue cultivar convivência social. Não é de se espantar que a gente se sinta só.
Não é de se espantar que pareça que a nossa família ficou ilhada no meio da grande cidade. Não é só impressão, é a verdade, é isso que acontece. É isso que na prática está acontecendo conosco. E as redes sociais oferecem uma sensação ilusória de pertença a uma comunidade maior, que é o que todos nós ansiamos. Todos nós ansiamos fazer parte de algo. Todos nós ansiamos estar incluídos e não excluídos. Mas se nós formos para as redes sociais com esse desejo no coração, nós vamos nos machucar. Porque lá, muito menos ainda, alguém se importa com o que você pensa, ou com o que você sente, ou com o que eu penso, ou com o que eu sinto. Jesus nos disse: eu e o Pai seremos um em você. Nós viemos e habitaremos em você. Jesus está nos oferecendo intimidade verdadeira. Jesus está nos oferecendo comunidade verdadeira. Jesus nos está oferecendo alguma coisa que muitos de nós estão buscando nas redes sociais, um sentimento de pertencimento verdadeiro. Eu quero te dizer, no final dessa reflexão, que é o seguinte: há uma promessa de liberdade de Jesus para nós nas Sagradas Escrituras. Do princípio ao fim, a Bíblia fala sobre liberdade. Mas nós temos que saber como nós usamos essa liberdade, senão nós estamos colocando ela fora. Não vos coloqueis de novo sob julgo. Paulo escreveu em outro lugar nas suas epístolas. Não vos coloqueis de novo sob julgo. Como é importante a gente entender e viver isso nesse tempo de escravidão da tecnologia. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, muito obrigado mesmo, porque quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor quebrou os grilhões, o Senhor de fato rompeu com as cadeias, o Senhor expôs os principados e potestades, o Senhor triunfou sobre eles, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses. O Senhor os expôs à vergonha, aqueles principados e potestades que nos oprimiam, que nos escravizavam, o espírito da desobediência que atua agora na potestade do ar, sobre o qual nós estávamos escravizados quando nós éramos seus inimigos. Mas veio Cristo, na plenitude do tempo, filho de mulher, e na cruz do Calvário triunfou, expôs e venceu, e conquistou para nós liberdade verdadeira. Senhor Jesus, nós desejamos estar livres, Senhor. O diabo tem usado muitas vezes o nosso smartphone, as redes sociais, o WhatsApp, para fazer com que o pecado chegue dentro da nossa casa, para fazer, Senhor Jesus, com que haja um anzol espreitando sempre a nossa alma dentro do nosso bolso, dentro do nosso smartphone. Senhor Jesus, tanto perigo tem sido colocado dentro dos nossos lares, com tantas telas, com tanto entretenimento, causando distração, causando torpência emocional e espiritual. Mas faz de nós um povo que está sempre acordado na Tua presença, Senhor Jesus. Dá a nós um espírito de vigilância contra todos os males que têm entrado através da tecnologia nos nossos lares. Todo tipo de sedução maligna, Senhor Jesus. Todo tipo de vício escravizante, diabólico que tem entrado. Sabemos que a tecnologia ela por si só não é boa, não é ruim, depende da nossa escolha. Então, dá a nós poder para escolher bem. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos encerrando o nosso tempo juntos nesse domingo.